Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito bom dia, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque a live de hoje é uma live muito importante para você que quer sair do sofrimento. O que é preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Talvez você tenha objetivos aí e você não está conseguindo colocá-los em ação. E por isso que essa live é tão importante para você. Essa live, esse conteúdo que nós falaremos daqui a pouquinho é tão importante para você. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta, pega o seu café, pega a sua água, o seu chá, o que você quiser para estar aqui comigo, para que você possa entender a importância do que a gente vai conversar hoje aqui. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. Adriana Castro, seja muito bem-vinda. Casa Paraíba 9, Ricardo Barros, fala Ricardo, seja bem-vindo. Margarete também por aqui, a Marília Azevedo, bom dia. A Mônica Federsen também, Edna Siqueira, bom dia. Darcy Isabel, bom dia Marília. Obrigado, gratidão por sua vida também, muito obrigado. Ariadne também por aqui, a Dani Neder, oi Dani, espero que você esteja bem, seja muito bem-vinda. A Ivonete Prado também por aqui, a Maria também chegando por aqui, bom dia, sejam todos bem-vindos. E eu vou pedir um favor para você, me ajuda a compartilhar essa live, tem um aviãozinho aí em algum... Se você tocar na tua tela deve aparecer uma espécie de um aviãozinho, uma flechinha, clica nela para você mandar essa live para o máximo de pessoas que talvez estejam precisando desse conteúdo, precisando colocar aí os seus objetivos em ação para mudarem, para transformarem as suas vidas verdadeiramente. Deixa eu puxar um pouquinho a mesa aqui, porque eu estou... As plantas aqui estão fazendo sombra no meu rosto, aí pode ficar estranho aí para você. Deixa eu dar mais um bom dia para Clarissa, seja muito bem-vinda. A Marta Gontijo também chegando por aqui. Bom, vamos falar então, vamos começar para valer esse assunto de hoje, o que é preciso fazer para alcançar os seus objetivos. E talvez você seja esse tipo de pessoa. Uma pessoa que tem vários planos, várias ideias, já entendeu que quer sair do sofrimento, só que não consegue sair, não consegue colocar esses sonhos, esses objetivos em ação. E claro que isso gera muita frustração. Isso vai gerar para você frustração, sensação de impotência, e isso infelizmente vai construindo uma espécie de herança que você vai deixando na sua mente, que vai se transformando num lixo emocional, que muitas vezes vai servir apenas para te machucar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso que o que a gente vai falar hoje aqui é muito importante para você tirar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos do papel, para você colocar em ação, para que você não viva mais nessa frustração. E é muito importante também você entender que enquanto você não agir, nada vai acontecer. E essa ação depende apenas de uma pessoa. Faça assim, ó. Sim, você mesma, você mesmo. Depende apenas de você. Por isso, é hora de você entender que responsabilidade vai ser muito importante nesse processo. Você vai precisar assumir a responsabilidade e deixar o papel de vitimista. Porque o vitimista é aquele que delega, que gera todas as consequências para as outras pessoas. É aquele que transfere a culpa muitas vezes. Então você
já é uma adulta, você já é um adulto, e eu tenho certeza que você pode sim transformar a tua vida. E para a gente começar, eu quero que você reflita sobre essa pergunta aqui. Hoje você se sente sobrecarregada, sobrecarregado? Coloca aqui sim ou não. Hoje você se sente sobrecarregada? Compartilhe isso. Compartilhe aqui com todos. É muito importante que você talvez reconheça isso. E para você alcançar os seus objetivos, você precisa começar por essa pergunta. Tudo começa a partir dessa pergunta. Hoje você se sente sobrecarregada, sobrecarregado? Coloca aqui para eu saber. Bom dia, Estela, seja bem-vinda. A Edna sim, a Viviane sim. Oi, Sumara, seja muito bem-vinda. Porque para você chegar onde você quer, você vai precisar de 3 coisas. Já anota aí no seu caderno. Você vai precisar de 3 coisas. 3 coisas. E a primeira delas, eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. É tempo. Você precisa de tempo. E aí talvez você já fale o seguinte: ô gata, se eu respondi para você que eu estou sobrecarregada, tempo é o que eu não tenho. Só que o tempo, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. O tempo é o bem mais democrático que nós temos. O tempo, ele é igual para você, para mim, para a pessoa mais rica do mundo, para a pessoa mais pobre do mundo. Ou seja, são 24 horas para todos nós. E a maneira que você usa o seu tempo diz muito sobre como você está vivendo hoje. Ah, o gato, eu queria que meu dia tivesse mais de 24 horas. Impossível. São 24 horas para todo mundo. E eu quero que você entenda que se você quer realmente mudar a sua vida, olhar para isso é fundamental. A maneira como você usa o seu tempo, como você distribui o seu tempo. O grande problema hoje de você estar sobrecarregada, presta atenção aqui no que eu vou te falar, é que você administra mal as suas 24 horas. Você administra muito mal as suas 24 horas. E aí você fala o seguinte: não, gata, mas você não sabe como é a minha vida. Você não sabe as coisas que eu tenho que fazer, filhos, casa, marido, trabalho. Você não sabe como é difícil administrar tudo isso. E eu posso dizer para você, tenho certeza que é muito difícil. Mas isso não tira a evidência. Você administra mal. E por que você administra mal o seu tempo? Presta muita atenção aqui. Porque você criou um condicionamento de dizer sim para tudo, para todos. O tempo todo você aceita fazer tudo para todo mundo. Alguém aqui se identifica? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. Você criou esse condicionamento de dizer sim para tudo e para todos. E esse é um condicionamento. Esse é um padrão. Escreva a palavra padrão aqui. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo. Não ignore isso. Escreve, porque você está aqui para aprender. Escreva aqui, padrão. Esse é um padrão, esse é um condicionamento que você traz da sua infância, que foi criado na sua infância. Então hoje, se o seu comportamento... Obrigado, Estela, obrigado, Clarissa. Se você hoje faz tudo para todo mundo, se você tem aquela sensação de carregar o mundo nas costas, é porque existe um padrão, um condicionamento que começou em algum momento lá na sua infância. Guarda isso. Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Bom dia, Marta. Bom dia, Bianca. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marcela. Todo sintoma tem uma causa. E essa causa, que hoje é você estar sobrecarregada, é um sintoma. Existe uma causa. Existe um início onde você aprendeu a se condicionar assim. E aqui, presta muita atenção. Esse condicionamento, ele faz você, por exemplo, ter medo de dizer não para as pessoas. De você falar não para alguma pessoa. Para você não ser rejeitada. Muitas vezes você deixa de falar não querendo dizer não. Você já viveu essa situação? Muitas vezes você
gostaria de não fazer tal ação, mas você acaba fazendo. Por quê? Porque existe esse medo de dizer não. E aqui presta muita atenção no que eu vou te falar. Pensamentos do tipo, nossa, se eu não fizer, será que essa pessoa vai me julgar? O que ela vai pensar? Isso faz com que você se mantenha numa prisão, nesse condicionamento de carregar um mundo nas costas. Ou seja, você faz tudo para todo mundo e nada para você. Você diz sim para o mundo todo e você diz um sonoro não para si mesma. Então, dizer sim para todo mundo está te levando para uma vida de muito sofrimento. E isso não é de hoje. Por isso que agora talvez a sua mente tente te tirar daqui. Porque a sua mente não gosta do que eu estou falando. A sua mente não quer ouvir o que eu estou falando. Porque isso ataca, isso afeta diretamente o seu instinto de sobrevivência. Escreva aqui a palavra sobrevivência. É diretamente ligado ao seu instinto de sobrevivência. A sua mente preza pela sua sobrevivência o tempo todo. E isso, Marta, como se tivesse que fazer mais e mais pelos outros. Porque é um condicionamento, é um padrão que foi criado em algum momento da sua vida. E aí o que a sua mente faz, querendo garantir a sua sobrevivência, Marta? A sua mente sabe que deu certo. Então, se deu certo uma vez, você faz de novo. E você faz de novo. E você faz de novo. Porque para ela, o maior medo que nós temos é o medo da rejeição. O medo de não pertencer a um grupo, de não estar dentro de um grupo, de um ambiente. A gente nasce dentro de um ambiente, a gente nasce dentro de uma família, depois a gente amplia isso para os amigos, e isso vai ficando cada vez maior. A gente amplia os nossos contatos. E isso é uma grande proteção para a sua mente, porque lá atrás, o Homo sapiens, nós, quando andávamos sozinhos, nós éramos presas fáceis para os predadores da época. Então, o Homo sapiens sozinho morria. Em algum momento, o Homo sapiens começou a entender que quando andava em bando, em grupo, ele sobrevivia. Por isso essa lição está aprendida. Por isso que é tão difícil, por exemplo, você já não teve vontade de sair de um grupo de WhatsApp e você reluta? Você deve ter aí uns grupos de WhatsApp que você nem mexe mais. E aí quando você fala o seguinte, eu quero sair desse grupo, mas você desiste, é por quê? Porque é esse medo de ser rejeitado que vem para te impedir, para te manter onde você está. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então toma muito cuidado, porque se você não tiver controle da sua mente, dos seus pensamentos, desses medos, você vai continuar nesse padrão. E aqui, presta muita atenção no que eu vou colocar para você. A maneira como você se coloca como prioridade diz muito sobre a sua vida. Ou seja, se você o tempo todo está fazendo pelos outros, você não está fazendo por si. Você não está se colocando como prioridade. Por exemplo, muitas pessoas que eu atendo através da hipnoterapia, por exemplo, elas falam o seguinte, Gata, eu quero fazer uma transição de carreira, eu tô insatisfeita com o meu trabalho. E eu até comprei um curso. Sei lá, de finanças, porque eu gosto de finanças, só que eu não consigo terminar, eu não consigo assistir. E aí quando você começa a perguntar para essa pessoa como é a rotina dela, aí a rotina dela começa o seguinte, ela cuida de todo mundo, cuida dos filhos, do marido, da casa, do trabalho atual dela, um monte de coisa. Tá. Aí são 20 horas fazendo isso. Aí quando ela, digamos, põe todo mundo para dormir, que ela vai estudar. Você acha que ela vai conseguir? É por isso que você talvez procrastine. Você fala o seguinte, nossa, Gata, eu tenho tantas ideias, mas eu procrastino. Eu deixo para depois. Eu não consigo dar sequência. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui. E isso tem a ver com a segunda coisa que você precisa para alcançar os seus objetivos, para tirar os seus planos do papel. Que tem a ver, e eu quero que você escreva aqui, com energia. Você precisará de energia
para colocar esses objetivos em ação, para você tirar esses planos do papel. Você precisa de energia. Como que alguém que trabalhou o dia inteiro, 15, 16 horas, vai ter energia lá no final do dia para estudar algo que ela não conhece? Porque isso também é um gasto de energia. Por exemplo, quando você está aqui me ouvindo, você está gastando energia. Você sabia disso? Não, gata, mas eu estou paradinha aqui, ó, só te vendo, só te ouvindo. Você está gastando energia porque eu falo alguma coisa, você precisa processar isso aí dentro da tua mente. Ou seja, é gasto de energia. Então, como é que você acha que você vai ter energia não se priorizando? Não se colocando como a pessoa mais importante da sua vida? É impossível. Você só vai mudar a sua vida quando você entender que você precisa se colocar como prioridade. Você precisa colocar os seus sonhos, os seus objetivos como prioridade. E aí talvez a sua mente diga o seguinte: ô gata, você não sabe como é a minha vida. Porque eu tenho os filhos, eu tenho a casa, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eu carrego o mundo nas costas. Como que eu vou me priorizar? Por isso que tudo começa por uma decisão. Escreva aqui, decisão. Tudo começa por uma decisão verdadeira. Uma decisão de eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver nesse sofrimento. Então, se eu não aguento mais viver neste sofrimento, eu preciso sair. E não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, eu vou lá e saio. É isso que você precisa construir dentro de você. Você ainda não saiu desse sofrimento, por quê? Porque você não se prioriza. Porque o seu tempo hoje, ele é escasso. Porque você está fazendo tudo pelos outros e menos para você. Você faz tudo pelos outros, menos para você. E aí, claro que você não vai ter energia suficiente para atingir os seus objetivos. E aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar, que vai doer para quem é mãe e para quem é pai. Presta muita atenção. A Marta, minha mãe passou pela UTI. Eu peguei ela para cuidar, larguei trabalho, agora está bem, mas eu não consigo largar ela, como se fosse salvar, parece que tem uma dívida muito grande com ela. Marta, fica aqui comigo até o final que você vai entender, a gente vai chegar nesse ponto aí. A gente vai chegar nesse ponto, tudo bem? Você precisa compreender que a maneira como você tem usado o seu tempo, a maneira como você tem se priorizado, diz muito sobre a sua paralisia, pelo fato de você estar onde você está. E eu tenho certeza que você não está satisfeito com a vida que você está levando. Mas aqui eu preciso que você seja adulta ao me escutar. É sua responsabilidade mudar isso. Independentemente das circunstâncias. Você cria as circunstâncias. Você decide e você cria as circunstâncias para agir. E não espera a circunstância perfeita para agir, porque isso nunca vai acontecer. Nunca vai existir uma circunstância perfeita para você mudar a sua vida. É você que constrói isso todos os dias, a partir de uma decisão. A partir do momento que você fala o seguinte: eu não quero mais ficar vivendo uma vida medíocre. Eu não quero mais ficar apenas construindo o sonho de outras pessoas e não olhando para mim, porque isso vai gerar ainda mais frustração na sua vida. Isso vai gerar uma baixa autoestima, um sentimento de incapacidade cada vez maior. Por isso que você precisa ter energia, porque energia você está usando o tempo todo para tudo. Quando você, por exemplo, come demais, quando você tem uma compulsão alimentar, não é porque você tem crise de ansiedade, porque você é ansiosa. É uma questão muito fisiológica. Você está sem energia. A tua mente, ela entende, através de uma interpretação que existe aqui, que você precisa repor essa energia, porque se você não repor a energia, você vai morrer. Lembra, tudo se trata de sobrevivência. Ou seja, eu preciso de energia. Comida é uma maneira de você repor energia. Então entenda que muitos dos problemas, inclusive, que você tem hoje,
eles estão relacionados à sua baixa energia, porque você está sobrecarregada, porque você está fazendo tudo para todo mundo. Ô gata, mas agora eu não consigo dizer não para as pessoas. Por isso que você vai precisar, fundamentalmente, entender que você precisa colocar senso de urgência. Escreva aqui, senso de urgência. Você precisa colocar senso de urgência para mudar isso. Porque o tempo está passando. E aqui, guarda isso. Tempo é vida. Tempo é vida. O tempo que você está usando nesse momento, ou me ouvindo aqui, é a sua vida. E essa vida, ela vai embora. Porque não tem como você voltar ao passado. Não tem, já foi. Eu vou bater minha palma aqui, eu vou bater uma palma. Porque já passou, já foi. Eu não tenho como recuperar. Eu posso fazer igual ou parecido, mas aquele... Entende isso? Tempo é vida. E é por isso que eu quero entender a maneira como você usa o seu tempo hoje e como você se prioriza. Diz muito como você está hoje, como o seu emocional está hoje. Por isso que você precisa colocar senso de urgência. Será que você tem usado o seu tempo de maneira que te aproxima dos teus objetivos? Será que isso te aproxima ou te distancia a maneira como você distribui as suas 24 horas? Será que você tem desperdiçado o seu tempo com coisas inúteis para você? Será que você tem desperdiçado o seu tempo com objetivos que não são seus, com sonhos que são de outras pessoas? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso, você precisa de 3 coisas aqui, como eu disse, para você alcançar os seus objetivos. O primeiro é tempo. O segundo, você precisa se priorizar. E o terceiro é aprender a dizer não. Aprender a dizer não. E é dizer não para pessoas, para circunstâncias, para situações que te distanciam do seu objetivo. Se você não tiver essa capacidade de dizer não, você fica sem tempo, sem energia e você continua do mesmo jeito. E eu sei que não é fácil você dizer não. Por quê? A tua mente quer sobrevivência. E para ela é muito importante que você esteja dentro de um grupo, que você tenha uma boa reputação dentro do grupo, porque lá atrás, aqueles, por exemplo, que não eram bem vistos pelo grupo, eles eram deixados para trás. Era uma questão de sobrevivência, eles eram deixados para trás. Aqueles que poderiam colocar o grupo em risco eram deixados para trás. Então você não quer ser rejeitada, só que, presta atenção, quando você diz sim para todo mundo, você está se rejeitando. Você está rejeitando os seus sonhos. Você está rejeitando os seus objetivos. Você está rejeitando a vida que poderia ser incrível para você. Porque você não consegue dizer não. E você vai dizendo sim, sim, sim. E você está negando a chance de você ser feliz, de você ser próspera, de você ter relacionamentos incríveis. Você está negando a si mesma a chance de viver. Porque você está vivendo a vida de terceiros e não a sua. E isso te adoece, claro que isso vai te adoecer. Claro que isso vai te trazer frustração, tristeza, raiva. E isso tem efeitos colaterais, como por exemplo, aí você vai precisar descontar isso, porque é uma dor, você vai precisar descontar essa dor em um prazer, como a comida, como a bebida, como as compras. Você vai ter que descontar isso em algum lugar, porque a sua mente tira você da dor em direção a um prazer. Então você vai precisar aprender a dizer não. E para dizer não, você precisa ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. E por que você precisa ter blindagem emocional para dizer não e alcançar os seus objetivos? Porque blindagem emocional é o controle dos medos, dos pensamentos e da sua mente. Isso é blindagem emocional, é uma casca.
Porque quando você, presta muita atenção, quando você começar a dizer não para o teu ambiente, você acha que o teu ambiente vai falar o seguinte: opa, parabéns, Mônica, que legal que agora você diz não pra gente, estamos muito felizes com isso, parabéns, viu, Mônica, estamos, olha, orgulhosos de você. Não vai ser assim. O ambiente se acostumou com você fazendo tudo pra ele. Então as pessoas vão estranhar. Pessoas que já fizeram a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, que agora vai mudar, mas era o programa de 21 dias que eu tinha, essas pessoas sabem muito bem o que eu estou falando. Quando você começa a falar não, o ambiente estranha. E aí eles começam a falar o seguinte: nossa, como você está egoísta. Você não era assim. Você está estranha. O que está acontecendo com você? Por que você agora se nega a fazer algo que você sempre fez para mim? E isso, presta atenção, mexe com a gente porque é o nosso instinto de sobrevivência. E aí os pensamentos começam, muitas vezes, a te enfraquecer. Não custa nada, né, eu fazer isso uma vez, deixa eu fazer isso de novo, não vai tomar meu tempo. Você começa a inventar várias desculpas para si e quando vê você cai no mesmo padrão. E aí, respondendo o que a Marta escreveu aqui, muitas vezes esse padrão ele precisa ser quebrado lá na causa. E a causa normalmente está na infância. Desde os 3 meses de gestação até os primeiros 7 anos de vida, tanto o bebê, a criança, como a mãe vivem em fusão emocional. Escreva aqui, fusão emocional. Fusão emocional. E o que isso significa? Se a mãe está triste, a criança está absorvendo essa tristeza. Se a mãe está com raiva, a criança está absorvendo essa raiva. E isso é muito importante que você entenda. Por quê? Porque tudo se trata de sobrevivência, lembra disso. E a sua mente lá atrás, ela está só preocupada com isso. Até porque você é um bebê, você era uma criança que não podia sobreviver sozinha. O bebê humano, por exemplo, ele precisa ter um adulto para quê? Para que ele sobreviva. E dependendo, presta atenção, Marta, agora é diretamente para você. Dependendo de como foi essa gestação, de como foi os primeiros anos de vida e principalmente como a mãe estava emocionalmente, você cria esse condicionamento de fazer tudo para todo mundo. Por quê? Porque quando eu faço tudo para todo mundo, eu sou bem visto pelo meu grupo. Isso está aqui na minha mente de sobrevivência. Se eu faço tudo para agradar, claro que eu vou ser bem quisto. Porque quando eu começo a fazer coisas que o ambiente, o grupo não quer, ele começa a me rejeitar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Sol, Rubenilson, Rocha Guimarães, sejam todos bem-vindos. Tânia, seja muito bem-vinda. E aí, presta muita atenção. Dependendo de como foi essa gestação, isso faz com que você se sinta, por exemplo, culpada, como a Marta colocou aqui. E da onde vem essa culpa, ô gata? Mas eu não tenho culpa de nada. Isso você, adulta hoje, acredita que não tem culpa. Mas, vamos pôr aqui uma situação que para mim é muito comum. É muito comum. Olha só, a Marta Gontijo está falando assim: mas eu amo ajudar. Isso também é um condicionamento, pode ter certeza disso. Não estou dizendo que as pessoas não gostem de ajudar. Se isso verdadeiramente é a tua essência, ok. Mas muitas vezes isso é um padrão que vem, por exemplo, de agentes adestradores. A gente não aprende
por exemplo, né, a gente não aprende ao longo da vida que a gente precisa, por exemplo, ajudar o próximo? E sim, empatia, isso é muito importante para a nossa vida. Mas dependendo de como você escuta isso se torna uma prisão. Por exemplo, é muito comum nos meus atendimentos de hipnoterapia, pessoas com esse perfil de quererem, de estão ajudando todo mundo. Elas fazem isso por quê? Porque elas se sentem importantes. É uma maneira, por exemplo, da mãe reconhecê-la. Da mãe ou da família reconhecer. Colocá-la em evidência. E aí, dependendo do que aconteceu nessa gestação, esse condicionamento é criado. Vou dar um exemplo que acontece muito nos meus atendimentos de hipnoterapia. A mãe engravida, mas ela não queria engravidar. E aqui sem julgar essa mãe, ok? Sem julgamento. Sem julgar. Essa mãe rejeitou talvez aquela gestação pelas circunstâncias que ela vivia. Ela estava sozinha, o pai rejeitou, a família brigou, ou seja, ela sentiu muita tristeza. E aí o bebê, que está vivendo todas essas emoções, gera nele uma insegurança. Será que minha mãe vai cuidar de mim? Será que a minha mãe estará emocionalmente comigo? Porque aí essa mãe passa essa gestação totalmente distante desse momento. A cabeça dela está em outras coisas, em outros problemas. Só que para a criança, para o bebê, aquilo tem um impacto muito grande. E aí ela se sente culpada pela tristeza da mãe. E aí é como se ela criasse, de uma maneira subconsciente, o que eu chamo de, e eu quero que você escreva aqui, lealdade emocional. Escreva aqui, lealdade emocional. Que é como uma prisão, uma algema. A lealdade emocional faz com que eu faça uma espécie de acordo com a minha mãe. Mãe, eu não quero que você fique triste, então pode deixar, que eu vou fazer de tudo para você não ficar triste. Então se eu tiver que dizer sim o tempo todo para você, cuidar de você, fazer coisas que eu não queira, mas para te fazer feliz, eu vou fazer. E a partir daí, criou-se um padrão. Porque aí a tua mente percebe que isso deu certo, que você sobreviveu, e aí isso depois é repetido. Você repete esse padrão em outras situações. Aí você, por exemplo, na escola, você é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, você depois casa e faz tudo para todo mundo, e você é um padrão que já está aí, é um condicionamento. Por isso que a gente precisa entender essa história de eu amo ajudar. É uma frase muito bonita, mas será mesmo? Ou será que é um padrão? Será que é um condicionamento que começa em algo que você viveu lá na infância, na gestação? Por isso que a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para a nossa história. É o que eu chamo de fazer as pazes com a nossa história. A gente precisa entender onde a sua mente compreendeu que fazer tudo para todo mundo, dizer sim para todo mundo, tornou ela segura. Porque a sua vida, se você quer mudar a sua vida, colocar os seus objetivos, você provavelmente vai desapontar pessoas. Você vai desapontar pessoas que são queridas. E eu sempre digo, a sua blindagem emocional, a Marta já identificou, é padrão. a sua blindagem emocional, ela é testada quando você, olha só, presta atenção, para quem já fez a blindagem emocional aqui. A sua blindagem emocional, ela é testada quando você diz não para as pessoas que você ama e que amam você, e você não sofre. É nesse momento que você testa, é nesse momento que você sabe que você pode dizer não para qualquer pessoa. E que nada vai te tirar dos teus objetivos. Porque existem feridas que nós carregamos
e que fazem esse condicionamento permanecer. Então, enquanto eu não tratar essas feridas, enquanto eu não tratar a causa, eu vou continuar com esse condicionamento. É muito comum crianças que foram rejeitadas, abandonadas, humilhadas, para não reviverem aquela dor, elas se tornam o quê? Essa pessoa que diz sim para todo mundo, porque elas não querem viver essa dor de novo. Por isso que você precisa entender que tá valendo a pena você dizer sim para todo mundo? Tá valendo a pena você não se priorizar? Tá valendo a pena você não ter tempo? E é por isso que você não coloca os seus objetivos em prática, porque você precisa de tempo, você precisa de energia e você precisa se priorizar. Não há como você mudar a sua vida de outro jeito. Esses são os princípios básicos. Claro, você precisa de estratégia, você precisa de um plano, você precisa de organização, você precisa de direção, mas eu não vou focar nisso hoje aqui. Porque esses 3 pilares que eu trouxe para você são os fundamentais. Se você não tiver esses 3, esquece. Você não vai mudar a sua vida. Você vai permanecer no sofrimento. Aí você precisa analisar a dor desse sofrimento ou a dor dessa mudança. Ou dessa, e quero que você escreva aqui, preparação. Porque para você executar tudo isso que eu te disse, você precisa se preparar. Você precisa ter novos conhecimentos. Você precisa se conhecer, resolver a sua história. E com isso, você vai começar sim a mudar a tua vida. Quando você estiver preparada para isso. Por isso que muitas pessoas se enganam e dizem o seguinte: eu vou mudar minha vida quando eu tiver coragem, eu preciso de coragem para mudar minha vida. Só que elas falam isso achando que coragem é apenas ausência de medo, porque nesse momento elas estão amedrontadas. O medo está dominando elas, então elas não conseguem agir. Então elas acham que, eu não ajo, eu não saio de um casamento falido porque eu tenho medo. E eu não faço uma transição de carreira porque eu tenho medo. Você não faz isso porque, primeiro, você não decidiu por isso verdadeiramente. E 2, você não está preparada. Porque coragem é ação com preparação. Escreva aqui, ação com preparação. Isso é coragem. Coragem é isso, é ação e preparação. Quanto mais preparada você tiver, mais rápido você vai agir. Faz sentido isso para você? André, eu era assim, não dizia não. Com a blindagem consigo dizer não sem culpa. Exatamente. É aí que você testa. Quando você diz não para as pessoas que você ama e que amam você, sem sofrer, sem se sentir culpada. Tudo bem? A Marta. A minha dor é a seguinte: me prejudico, ponho em risco tudo por ela, pela mãe. Trabalho, família, casamento, minha liberdade, e nada é suficiente para mim. Se eu largar, ela morre. Eu desde a infância me senti não pertencente a essa família. Muito provavelmente, Marta, eu vou te falar aqui, obviamente sem conhecer a sua história, tá? Mas muito provavelmente houve rejeição nessa infância, nessa gestação. Houve rejeição. E com isso, a tua mente criou esse padrão, que se eu não cuidar da minha mãe, eu vou morrer. Porque essa é a interpretação que a Marta bebê criou naquele momento. Então por isso que você se coloca tantas coisas em risco por ela. E eu não estou dizendo, obviamente, para você abandonar sua mãe, por favor. Mas você precisa encontrar maneiras de tornar isso mais leve. Você precisa tornar isso mais leve. Recentemente eu atendi uma pessoa que cuida de uma mãe doente. Mas ela tem, não sei se é o teu caso, tá? Mas ela tem mais 3 ou 4 irmãs. E ela é a mais nova. E ela poderia dividir isso com as irmãs. Mas ela não divide, sabe? Ela não dividia, porque agora ela começou a dividir. E sabe por que ela não dividia? Porque ela foi rejeitada na gestação. E ela tinha medo de ficar longe dessa mãe.
e dessa mãe ser cuidada, por exemplo, por uma outra irmã e digamos, a mãe meio que esquecê-la. Isso é loucura, porque essa já é uma mulher adulta, né? Ela obviamente sobrevive sozinha, mas a mente dela tinha essa interpretação. E aí por isso ela colocava tudo que era prioridade dela no lixo, para trás, incluindo o casamento. E aí com isso, o que acontece? Ela se fica sobrecarregada. Essa aqui é uma ótima desculpa. Eu tenho 8 irmãos, mas ninguém quer ela. Isso é uma coisa, não é de querer, é uma coisa de ajuda. E você precisa pedir essa ajuda. E você precisa talvez enfrentar os teus irmãos para que você não fique carregando sozinha essa responsabilidade. Isso não pode ser somente seu. É muito bonito você falar o seguinte: não, eu sozinha, eu cuido da minha mãe, porque os meus irmãos não querem. Isso é bonito demais. Só que tá atrapalhando a sua vida, como você mesma reconhece. Então, entenda, todos vocês aqui que estão me ouvindo. Bom dia, Bruna, bom dia, Filipinho, Juliana. Eu quero que vocês entendam que para você colocar os teus objetivos em ação, você precisa de tempo, você precisa de energia e você precisa ser prioridade, ou seja, você vai ter que dizer não. Muitos nãos a partir de agora. Porque senão você continuará frustrado, construindo não o seu sonho, mas o dos outros. E aí eu te pergunto, até quando você vai viver para construir o sonho dos outros? Até quando você vai viver para viver a vida dos outros e não a sua? O tempo está passando. Tempo é vida. Você está desperdiçando os melhores anos da sua vida não se colocando como prioridade. E claro que isso vai adoecer, é claro que isso vai ser pesado para você. Boa, como a Marta escreveu, preciso me libertar desse sentimento. É isso, você precisa tratar na causa. Enquanto você não tratar na causa, você continuará nesse sofrimento. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Eu quero saber o que você aprendeu. Compartilha aqui. E aqui, amanhã esteja na live de sexta-feira, porque nós falaremos como lidar com os traumas do passado. Como você vai lidar com os traumas do passado? Como é que você pode lidar melhor com os traumas do passado? É sobre isso que a gente vai falar amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Coloca aqui para mim o que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Marta, desgaste muito grande, preciso fazer algo por ela, mas não se doar tanto. Sim. Você, na verdade, precisa se livrar dessa culpa. Você provavelmente se sente culpada pelo que ela viveu lá atrás, por lealdade emocional, e aí você está aí, levando a sua vida, na verdade, em função dela. Só que isso tem um preço muito alto. Isso é uma dor muito grande. Por isso que eu digo, você vai ter que escolher uma dor. A dor de permanecer nesse sofrimento ou a dor de enfrentar. Para enfrentar esse ambiente você precisa estar preparada. Você precisa de preparação. Não é simplesmente vai lá e faz. Porque se você vai lá e faz sem preparação, você vai se machucar. É o que eu falo todo dia aqui sobre correr uma maratona. Se você decidir correr uma maratona do nada, você vai se machucar. Uma maratona tem 42 quilômetros. Se você nunca treinou, se você nunca correu, e você decide simplesmente, vou correr uma maratona hoje, você vai se machucar. Então você precisa ir preparada para essa situação. Você precisa ter blindagem emocional, que é o controle da mente, dos medos e dos pensamentos. Você precisa talvez tratar essa rejeição ou esse abandono que você viveu, para que aí sim você se liberte disso. A Yoshi, me priorizar, é isso aí. Se você não se colocar como prioridade, esquece. Esquece. Você não vai colocar nenhum objetivo, você não vai ter energia sem se priorizar. Você não vai ter energia. E aí, claro,
que quando você for pensar em algo para você, que pode ser uma academia, pode ser a dieta que você tanto quer, é óbvio que você não vai conseguir. Tudo bem? Reconhecer o problema, isso é incrível, obrigada. Que bom, Marta, fico feliz que isso fez sentido para você. A Mônica, poder do não, para entender o passado de mãe. Ótimo, excelente. Essa capacidade, Mônica, de falar não, ela é libertadora. Mas a gente acaba não falando não por conta desse condicionamento e que tem a ver com o que nós vivemos nessa infância. Aprender a dizer não é libertador. E aí volto a dizer, não é você falar não à torta e à direita sem preparação. Você precisa estar preparada para isso. Porque a reação, quando você disser não vai ser das mais agradáveis. Eu garanto para você. Tudo bem? Bom, essa foi mais uma live da Blindagem Emocional. Eu espero que tenha te ajudado nessa manhã aqui. E eu te espero amanhã às 8 horas para a gente falar de mais um tema, como você lida com os traumas do passado. Como você lida com os traumas do passado. Então, venha para que você possa entender mais sobre si, para que você tenha a sua dose de coragem. Tá bom? Grande abraço. Tchau.